Hebreus, o capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entraremos naquele descanso conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Querido Deus, nosso bom Pai, pedimos para que o Teu Espírito nos conduza a toda a verdade, que a Tua palavra seja pregada e que o Senhor, mediante a Sua bondade e a Sua graça, possa ministrar aos nossos corações. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, quem não descansa vive mal. Quem não descansa, vive mal. Não sei você, mas eu estou muito cansado. Vai chegando final de ano, novembro, dezembro, eu já não tenho mais força para absolutamente nada. Estou cansado. E quando eu estou cansado, tudo que aparece na minha frente vai ficando turvo, preto. Eu vou perdendo a paciência, não quero nem conversar com absolutamente ninguém. Eu quero, talvez, um mês de férias. Ficar na praia ou no spa, sabe, sem fazer absolutamente nada. E a título de introdução, eu gostaria que você fosse muito generoso em relação ao que eu desejo compartilhar. Sabe, porque muitas vezes nós que pregamos, que falamos a respeito do Evangelho de Deus, fazemos parecer que as coisas são tão fáceis, é muito fácil. Mas não é tão fácil quanto muitas das vezes nós fazemos parecer. Porque a vida, a existência, as circunstâncias, o jeito como o mundo está organizado, não cabe em fórmulas prontas, em receitas padronizadas, porque
Nós somos muito diferentes e as circunstâncias que nos cercam também são muito diferentes. E mesmo compreendendo isso, eu gostaria apenas que você considerasse que essa pregação talvez se pareça mais com um protesto, uma manifestação do meu coração contra esse sistema diabólico que nós construímos, em que quem não descansa ou não descansar é visto como uma virtude. É assim que o nosso mundo está organizado. Quem não descansa é virtuoso. E aquele que quer, sei lá, tirar umas férias, descansar, é muito mal visto. É bem quisto nesse nosso mundo aquele que está sempre ocupado, aquele que está sempre produzindo, aquele que está sempre correndo atrás das coisas, aquele que está ganhando, não importando o custo. É assim que o nosso mundo está organizado. Um mundo em que valoriza e venera a produtividade excessiva. Portanto, não cabe e não tem no vocabulário do nosso mundo a palavra tranquilidade, porque ninguém está tranquilo. Não sei vocês, mas eu não estou mesmo tranquilo. Estou um pouquinho estressado, na verdade. Veja que o nosso mercado, ele busca empreendedores agressivos, pessoas que não dormem. Talvez aqueles trabalhadores que trabalham 6 por 1, não sei, às vezes mais do que isso, né? Muito mais do que isso. E nós olhamos para isso como uma virtude, como algo positivo. Mas a verdade é que quem não descansa vive mal, porque nós não somos máquinas, somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Temos família, temos relações, temos filhos. Não somos máquinas. O nosso corpo fala, e fala muito alto. A nossa alma fala, o nosso espírito fala. Está falando o tempo todo, mesmo quando nós não damos ouvidos. Nós vamos ignorando porque estamos submersos a um mundo que vai vendendo para nós um sonho, uma ilusão de que é virtuoso não descansar. Mas você sabe que a conta chega e é alta demais. Depressão, ansiedade, relacionamentos quebrados, pai que não tem absolutamente nenhum afeto pelo filho, porque não tem tempo de estar com o filho. E nós vamos fingindo que isso não está acontecendo. Mas o boleto chega. Tarde ou cedo ele chega. Não sei se você sabe, mas o nosso mundo, a nossa geração, ela foi diagnosticada como sendo a geração do cansaço. Está todo mundo cansado. Cansados pelo excesso de exposição à tela, cansados pela muita informação, cansados pelo muito produzir. Nós estamos cansados e é assim que a nossa geração é diagnosticada. E o nosso corpo, a nossa alma, gritam dia e noite, pedindo para que nós possamos desacelerar. Para um pouco, vai devagar. Mas é óbvio que, quando nós tentamos desacelerar, pregam os arautos do capitalismo de que a economia vai quebrar. Eu posso quebrar, mas a economia tem que se manter viva.
Não importa o custo. Desde que no final do ano você pode trocar de carro, desde que no final do ano você possa, sei lá, viajar para umas férias, você trabalha que nem uma máquina, com essa esperança de que lá no final você vai poder desfrutar do fruto do seu trabalho. Mas é por óbvio que isso é engano, porque está subentendido nessa prepotência uma ideia de que nós temos controle da nossa existência. E vamos assim, então, nos projetando, vamos nos construindo a partir dessa lógica. Nós trabalhamos duro para obtermos os luxos que achamos que merecemos. Toda a nossa energia, portanto, é concentrada para melhorar as nossas vidas, e então vamos nos entregando nessa lógica consumista que nos prega que nós podemos mais, podemos conhecer mais, podemos conquistar mais, podemos ganhar mais, podemos produzir mais, podemos, e vamos nos afastando dessa ideia de que nós precisamos descansar, desligar, desacelerar. Veja, são lógicas de viver e existir no mundo. E não é de se admirar que nossos corações estejam endurecidos quando a vida gira em torno de nós. Porque, no fundo, tudo tem a ver conosco, com o nosso bem-estar, com o nosso conforto. No fundo, nós temos essa prepotência de que podemos assegurar para nós uma vida confortável. Nós podemos, então nós vamos nos entregando. Mas quem não descansa, vive mal. Vive mal porque não atende ao convite do Evangelho, que é um chamado para o descanso. A boa nova do Evangelho, anunciada por Jesus Cristo, tem a ver com descanso. Gênesis, o capítulo 2, o versículo 1 e 3. Assim foram concluídas os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia, Deus descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Eu não preciso dizer que Deus não tirou um dia de folga. Ele não trabalhou duro que nem uma máquina para, no final do ano, tirar 11 dias para descansar. Não é isso que o texto está dizendo. Eu gosto muito da observação de um teólogo anglicano, N.T. Wright, que diz assim, que ao criar o mundo, Deus descansou no sétimo dia. Isso significa que nos 6 dias anteriores, Deus estava fazendo o mundo, céus e terra juntos, para uso pessoal. Como alguém que edifica uma casa, Deus, concluindo o seu trabalho, passa a morar nela, a fim de usufruir do que construíra. A própria criação era, portanto, o templo, a estrutura de céu e terra, construída para ser habitação de Deus. Desta maneira, o descanso do sétimo dia era um sinal apontando para eras sucessivas de tempo, um sinalizador antecipando o fato de que um dia, quando os propósitos de Deus se cumprissem para a criação, haveria um momento de completude definitiva, quando então o trabalho finalmente teria sido concluído e Deus descansaria com o seu povo usufruindo daquilo
que foi realizado. Veja que para os israelitas, o Shabá, o sábado, era um sinalizador, apontando para um futuro prometido, para um descanso que Deus havia prometido. Mas quando nós vamos nas páginas do Novo Testamento, acontece algo extraordinário, porque nas páginas do Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo, esse descanso prometido no futuro é antecipado para o nosso presente. Não é mais algo prometido para lá, no amanhã, no porvir. Em Jesus Cristo, essa sinalização, essa promessa se concretiza. Por isso é que nós vamos lendo e ao ler as páginas do Novo Testamento, coisas extraordinárias vão acontecendo. Pessoas vão sendo curadas no sábado. Pessoas vão sendo libertas no sábado. Por quê? Porque é uma sinalização de que aquilo que foi prometido no futuro agora pode ser vivenciado no presente, porque aquele que é o verdadeiro descanso está entre nós. O futuro foi antecipado para o nosso presente. Aquilo que para os judeus figurava ou se configurava trabalho, para Jesus, na verdade passa a ser uma manifestação da vitória de Deus sobre tudo o que é contra a vida humana. O descanso chegou, é isso que Jesus estava anunciando. Os leprosos são curados, os endemoniados são libertos, porque o descanso verdadeiro chegou. Lemos em Mateus 11, 28, o convite extraordinário de Jesus para todos nós. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que o convite de Deus para a humanidade, para os seres humanos, sempre foi para que o povo entrasse no descanso de Deus, sempre. De Gênesis a Apocalipse, é isso que nós encontramos. Por exemplo, em Êxodo, o capítulo 16, o versículo 29, o sábado, o Shabat, é apresentado como um presente de Deus. Um Deus que supre, um Deus que sustenta e convida o povo para descansar. Vocês têm alimento suficiente, mas no sábado eu quero que vocês descansem. Para que vocês possam entender que o vosso sustento, as vossas vidas, não depende de vocês, depende de mim. É isso que Deus estava fazendo e ensinando para esse povo. Portanto, vejam que o sábado é sobre confiança. É sobre crer, é sobre obedecer a Deus e perceber que Ele, Deus, supre todas as nossas necessidades. Deus supre todas as nossas necessidades. Isso é muito abstrato, não sei para vocês. Porque segunda-feira nós vamos trabalhar que nem máquinas, como se não acreditássemos que Deus supre as nossas necessidades. Mas sabe por que nós vamos trabalhar que nem máquinas? Porque no fundo, nós estamos mergulhados num sistema que nos devora, ao ponto de não pararmos para entender e compreender que as nossas vidas em Deus estão seguras. Eu disse que
o descanso tem a ver com confiança, tem a ver com crer e obedecer a Deus. E quando nós lemos a carta aos Hebreus, o escritor está fazendo uma exortação para estes cristãos perseguidos, aos quais ele escreve essa carta. E essa exortação é para que eles não abandonassem a promessa que lhes foi dada. A promessa de entrar no descanso de Deus. Porém, ele expressa uma preocupação ou um medo de que essa boa notícia do Evangelho, que diz respeito a um descanso que encontramos unicamente no Cristo ressurreto, essa boa notícia de nada lhes valeu. E, portanto, diz o escritor que alguns correm o risco de não entrarem nesse descanso. Na verdade, alguns não entrarão nesse descanso. Você pode ler comigo o versículo 1 a 2 da carta aos Hebreus, do capítulo 4. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. O que o escritor aos Hebreus está fazendo aqui? Ele traz à luz ou à memória um contexto que está expresso no Salmos 95, em que o salmista convoca o povo de Deus, o povo de Israel, para a adoração, para louvar a Deus, e os adverte para não endurecerem o coração, como os seus antepassados haviam feito. Vocês lembram do povo de Deus saindo do Egito, indo para a terra prometida, essa terra de descanso, mas nesse peregrinar pelo caminho, eles vão encontrando vários problemas, eles vão se deparando com inúmeras circunstâncias que os faz olhar para trás e, portanto, tirar os olhos dessa promessa e resmungar e se rebelar contra Deus, dizendo: olha, você, Moisés, está nos levando para um lugar que nós não temos a mínima ideia, mas pelo menos lá no Egito, onde nós éramos escravos, que trabalhávamos que nem máquinas dia e noite, sem ter um tempo para respirar, pelo menos lá nós tínhamos alimento, nós podíamos comer. Essa é a reclamação do povo que deixa de olhar para Deus como sendo o nosso sustento e passa a olhar para a materialidade, para as circunstâncias e diz assim: tudo bem, eu trabalho que nem máquina, eu me entrego e me dou para essa empresa, para o meu trabalho, mas pelo menos no final do ano ou no final do mês eu vou poder comprar um tênis novo, um iPhone 16 talvez. Essa é a memória que o escritor aos Hebreus traz. E no Salmos 95 nós lemos que o coração desse povo havia se endurecido. Havia se endurecido porque eles tentaram o Senhor, colocaram o Senhor à prova. O povo de Israel, peregrinando na direção da terra prometida, na busca por um descanso, tira os olhos de Deus, não reconhece a bondade de Deus, não reconhece que é em Deus que eles podem encontrar o verdadeiro descanso. E por serem um povo de coração ingrato, diz o texto, que Deus diz a eles: jamais entrarão no meu descanso. Não sei para vocês, mas isso
gera em mim um certo medo. Nós, como batistas, acreditamos que uma vez salvos, salvos para sempre. E é verdade. Também acredito nisso piamente. Mas quando nós lemos as páginas das Escrituras, a fé, ela é sempre colocada como resultado de uma obediência a Deus. E, portanto, aquilo no qual eu confio, acredito, é manifesto no modo como eu vivo. Não existe uma dicotomia entre teoria e prática. Não existe. Na verdade, elas andam juntas. Quando eu digo eu confio em Deus, por mais que seja difícil, não estou dizendo que é fácil. O meu modo de viver e existir no mundo deve expressar isso. Deve expressar que, de fato, eu confio em Deus. Por isso, o escritor aos Hebreus está dizendo que nós, que também estamos ansiosos por um descanso, corremos o risco de não entrar nesse descanso. Então, o que impediu esse povo de não entrar no descanso de Deus? Duas coisas: descrença e desobediência. O versículo 2 diz que a palavra lhes foi anunciada, mas de nada lhes valeu, porque não foi acompanhada de fé. Não foi acompanhada de fé. E no versículo 6 diz que resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Então percebam que entrar no descanso de Deus é uma questão de como nós ordenamos as nossas vidas, de como nós organizamos a nossa existência. Entrar no descanso de Deus tem muito a ver com aonde o nosso coração está apontando. Entrar no descanso de Deus tem a ver com aquilo que está no íntimo dos nossos corações. Porque é isso que está no íntimo dos nossos corações que nos faz viver do jeito como nós vivemos. Que nos faz correr do jeito como nós corremos. Confiar sem obedecer é confiar errado, porque a confiança verdadeira resulta em sujeição voluntária ao Senhor. Então, quando eu confio, me submeto inteiramente à vontade de Deus, aprendo, portanto, a receber o presente do descanso, e não entrar nesse descanso é uma recusa a esse presente. É uma recusa, mantendo nossa própria confiança no esforço humano, de confiar em nosso próprio trabalho e não na graça de Deus. Sabe que o jeito como você está correndo diz no que e a quem você confia. Diz no que e a quem o seu coração está repousando. E somos, portanto, convidados a experimentar esse descanso, não no porvir. A ideia de que a salvação em Jesus tem a ver com o amanhã, quando nós morrermos e formos levados para o céu, não é só um equívoco, mas não tem absolutamente nada a ver com as páginas das Escrituras. Porque o convite de Deus é para que nós possamos experimentar hoje e agora esse descanso, porque em Jesus Cristo aquele descanso prometido foi antecipado no nosso presente. Veja o que o escritor aos Hebreus diz no versículo 7.
Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje. Hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É hoje. É hoje. E não se trata de uma abstenção de nossas ações. Não estou dizendo que você vai parar de trabalhar, que você vai parar de estudar, de se formar, de correr atrás dos seus sonhos. Não é disso que eu estou falando, longe de mim. O que eu estou dizendo é que Deus nos convida para participarmos da sua vida. Ele nos convida para repousarmos no seu descanso. Ele nos convida para aprendermos a descansar como Ele descansou. Lembro de Santo Agostinho, que compreendia que o descanso era uma das imagens mais poderosas de nosso chamado como seres humanos. Por isso, quando você lê as Confissões de Agostinho, ele abre as Confissões dizendo que tu nos criastes para ti e nossos corações estão inquietos até que descansem em ti. Por que nós estamos correndo? Porque os nossos corações estão inquietos. Mas só encontraremos quietude, calmaria, sossego, descanso, quando em Jesus repousarmos o nosso coração, nossos corações. E Agostinho conclui as Confissões nos convidando a ver que participar da vida de Deus é encontrar repouso, exortando-nos a encontrar descanso naquele que é o nosso descanso. Jesus é o nosso descanso. Entre a abertura e encerramento das Confissões, Agostinho nos dá um vislumbre da exaustão, da inquietação de uma vida que busca, sem fim final, o descanso em qualquer outra coisa que não seja Deus. Ele diz: nós estamos buscando, nós estamos correndo, nós estamos nos entregando, mas estamos nos entregando e correndo para o lugar errado, por isso continuamos inquietos e insatisfeitos. Buscamos esse descanso na religião, buscamos esse descanso na política, buscamos esse descanso no trabalho, buscamos esse descanso no conforto dos nossos bens de luxos que adquirimos com muito esforço. Nós estamos buscando, mas para no final percebermos que isso, na verdade, não passa de tentativas frustradas de encontrar esse descanso ilusório fora de Deus. Não vamos encontrar. Não vamos encontrar. A não ser que sejamos primeiramente encontrados por Ele. Vivemos como vivemos porque acreditamos que podemos dar a nós mesmos o verdadeiro descanso. Mas na verdade, essa prepotência não só nos destrói, mas também destrói aqueles que estão ao nosso redor. Veja que quem não descansa vive mal, porque vive longe do descanso de Deus. E qual é o convite de Jesus para mim e para você esta noite? Vinde a mim. Venham a mim. Sabe que esse é o convite para todos nós. Para todos. Alguns buscam descanso no trabalho. Outros buscam descanso no dinheiro. Outros buscam descanso no consumo. Outros buscam descanso na droga. Nós estamos buscando. Mas Jesus está dizendo: não vão encontrar. Vocês vão buscar, vocês vão correr, vocês vão se destruir. Mas não encontrarão.
Por isso, venham a mim, porque é em mim, Jesus, que vocês encontrarão o verdadeiro descanso. Ou seja, em Jesus somos levados a esse lugar em que, mesmo com as tempestades, mesmo com as circunstâncias dificílimas, mesmo com as dores, com os sofrimentos, com as perdas, mesmo com as faltas, em Jesus nós conseguimos dormir tranquilos. Vocês se lembram daquele episódio de Jesus com os discípulos em alto mar? Os discípulos atônitos, aflitos, e Jesus estava onde? Fazendo o quê? Por quê? Porque em Deus ele descansou. E quando ele olha para os discípulos, ele os repreende. Até quando, seus incrédulos? Vocês acabaram de ver tantos milagres, tantas curas. Vocês estão comigo e vocês estão com medo de morrer? Que incredulidade é essa? Sabe que eu gostaria de viver uma vida que fosse realmente mais tranquila, mais bela, mais bonita, de relacionamentos mais saudáveis, de poder ter tempo de olhar no olho da minha esposa e, sabe, dar aquele beijo em que você está presente. Porque quando a gente está na correria do dia a dia, o beijo também não é presente, não. Você dá por convenção, você dá porque está acostumado, mas você não está aí presente. De poder estar com o meu filho e estar com o meu filho. Porque muitas vezes eu estou com o meu filho, mas eu estou pensando em todo o trabalho que eu tenho para fazer. Veja, eu não estou dizendo que isso é fácil, mas eu gostaria de encontrar esse caminho. Eu gostaria de encontrar esse caminho porque ignorá-lo terei que pagar posteriormente um boleto muito caro. E eu falo isso não porque nós estamos alienados da realidade, não porque nós somos tolos e agora vamos parar de trabalhar, não é disso. Mas eu falo isso por uma única razão. Por uma única razão. É dele, é tão somente dele todo o trabalho. E o nosso trabalho é descansar. Não sei como é que você está. Não sei o que te aflige. Não sei quais são as suas dores. Não sei aonde está o seu coração. Não estou dizendo que é fácil, que a gente vai sair daqui e agora nós somos os super-heróis e vamos viver uma vida desse jeito. Não é disso que eu estou dizendo. Eu apenas gostaria que nessa noite você considerasse que é dele, é somente dele todo o trabalho, e o nosso é descansar. Eu gostaria que você se colocasse em pé, e à medida que nós vamos cantar essa música, eu gostaria que você pensasse aonde está o seu coração, aonde repousa o seu coração. Gostaria que você pensasse no que e pelo que você tem corrido. Às vezes é muito difícil nós nos depararmos com a realidade, mas nessa noite o convite de Jesus é: venham a mim. Venham a mim, porque somente em mim vocês poderão encontrar descanso. O Deus bondoso cuida
de cada um de nós. Ele não dorme. Jesus mesmo disse que o meu Pai trabalha o tempo todo. E se Deus trabalha o tempo todo, nós não precisamos. O que nós precisamos é aprender a descansar. Irmão, Deus cuida de nós. Eu quero convidar você a repousar nessa verdade, nessa boa notícia do Evangelho. A repousar nesse convite de Jesus para descansar. Descansar somente nele.